Eu quero começar relembrando com os irmãos a respeito das divisões que nós temos na Bíblia. Quando nós estudamos aqui há algumas semanas a nossa lição a respeito de sola Escritura, nós estudamos um pouquinho sobre Bíblia, fizemos uma introdução à Bíblia, vocês receberam uma apostila falando algumas questões sobre a Bíblia, e entre elas nós temos uma divisão de livros. Nós temos os 5 primeiros livros da Bíblia, eles fazem parte de um conjunto que é chamado de Pentateuco, que são livros de leis, é história e leis, recebidas do próprio Deus e foram escritos por Moisés. Depois nós temos um conjunto de livros que são livros históricos, são narrativas bíblicas. E quando nós observamos este conjunto de história e narrativas, nós já temos aí que ter um certo cuidado. Porque se o primeiro conjunto é um livro de leis e de preceitos, significa que este livro traz para nós orientações a respeito daquilo que Deus exige de nós, leis. E este texto fala a respeito de promessas que são nos feitas por conta do cumprimento dessas leis. Quando nós entramos no segundo grupo, que são narrativas históricas, nós já temos que tomar um certo cuidado, porque eu não posso transformar em lei um acontecimento na vida de um personagem bíblico. Eu não posso transformar o que aconteceu com ele numa lei, como se isso fosse se repetir todas as vezes. Eu não posso fazer isso, nem com a Bíblia e nem com nenhuma outra narrativa que eu ler, seja ela que tipo de literatura for. Narrativa não é lei. Agora, narrativas têm sim princípios que nós chamamos princípios de equidade, ou seja, se o nosso Deus é um Deus imutável, e ele trabalha sempre da mesma forma, então o que aconteceu lá, possivelmente pode acontecer aqui. Se não acontecer, talvez não aconteça por uma questão de propósito de Deus, ou por uma questão de tolerância de Deus, mas o fato é que a maneira como Deus lida com o pecado lá nos livros históricos, continua sendo a mesma maneira como Deus lida com o pecado. Ele pode até deter, como o texto de Romanos e de Coríntios nos ensina, ele pode deter por algum tempo a sua ira, mas ele continua sentindo repulsa de pecado. Então o que nós temos nos livros de narrativas são princípios de equidade, ou seja, nós vemos como Deus trata as pessoas em decorrência das ações delas, e nós aprendemos que esse é o jeito de Deus tratar estas coisas. Ok. Depois nós temos um outro grupo de livros, que começa lá em Jó, que é considerado literatura sapiencial e poesias. E então nós temos Jó, nós temos os Salmos, nós temos Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Este grupo de literatura, do qual o texto da nossa manhã aqui faz parte, como já foi dito, é um texto de literatura sapiencial. Significa o quê? São as observações, e óbvio, registradas por inspiração de Deus, por seus autores, mas são observações sábias a respeito da vida, são poesias escritas que foram cantadas pelo povo de Israel, e são orientações a respeito daquilo que eu devo tomar cuidado, são advertências para a minha vida, mas não são nem promessas e nem leis. Literatura sapiencial não é promessa, e também não é lei. Especialmente quando eu pego Provérbios, o nome do livro já diz, Provérbios. E o que são provérbios? Nós usamos provérbios na nossa vida o tempo inteiro. Vou dar um exemplo para vocês. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Nós temos esse provérbio. Ok. Você já observou este efeito em algum lugar? Eu já vi esse efeito em alguns lugares. Não é um efeito que pode ser observado por quem começou o processo até o encerramento dele, porque esse é um processo tão demorado. Mas quando você vai num lugar como nós somos esses dias, num Petar, que é um parque que nós temos aqui próximo, em Apiaí, você tem lá cavernas, você tem lá cachoeiras, e você tem buracos encravados na rocha que foram produzidos ao longo de séculos de água mole em pedra dura, batendo até que furou. Ok.
Mas isso não significa que você vai pegar um pedaço de pedra, vai colocar na sua casa, vai deixar a torneira entreaberta e vai ficar furando e você vai enxergar isso acontecendo. Isso vai acontecer provavelmente ao longo de um período muito grande. Não é promessa, é fruto de observação. Posso errar. Se a pedra, por exemplo, for um diamante, vai bater a vida inteira e não vai furar. Mas o fato é que quando nós citamos provérbios, nós estamos citando advertências, nós estamos fazendo advertências através de provérbios, mas essas advertências, elas não são promessas e elas também não são leis, elas são apenas observações e advertências feitas através de pessoas que observaram e enxergaram ao longo de muito tempo esses acontecimentos. A Bíblia tem um livro com esse tipo de literatura? Tem, o livro de Provérbios, está aqui. Então, quando eu vou ler este livro, eu não posso ler este livro como se eu estivesse lendo uma promessa, como aquelas que são feitas no próximo conjunto que vem a seguir. O próximo conjunto é um conjunto de livros proféticos. Livros proféticos têm profecias a respeito do futuro. E Isaías capítulo 55 diz que estas palavras não passarão. Essas palavras são firmes e certas. Elas saem da boca de Deus e elas não voltam para Deus enquanto elas não efetuam aquilo para o qual elas foram proferidas. Aí sim, eu tenho uma promessa de Deus, eu tenho uma profecia que se cumprirá. É porque a literatura me permite ter esta certeza, porque é uma literatura profética. E aí eu podia continuar, mas nós já estudamos isso aqui, eu só estou relembrando com vocês. Então, a primeira questão em relação a esse texto aqui, nessa introdução que eu estou fazendo com vocês. Primeira questão, o texto de Provérbios 22:6 está dentro de um livro de provérbios, de observações e advertências que foram escritas por Salomão e por outros, em alguns versículos, mas que não são promessas. E quase que 100% das vezes que eu ouço alguém citando este versículo, está citando em tom de promessa. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Nós entendemos isso como uma promessa, que eu vou pastorear o meu filho, e o meu filho vai ser um crente para o resto da vida dele, porque eu estou pastoreando. Este texto não é uma literatura de promessa. Então, para começo de conversa, aqui não é promessa. E a primeira atrocidade que nós cometemos com esse texto é lê-lo em tom de promessa e entendê-lo como sendo uma promessa de Deus. E a própria experiência de muitos cristãos fiéis, piedosos, bons pais, que têm os seus filhos fora da igreja, contradiz esse texto. Mas é óbvio que eu não vou usar esse argumento, porque eu não gosto de usar argumento experiencial. Nós vamos ficar com aquilo que dá para provar. E essa literatura é uma literatura uma literatura sapiencial, uma literatura de observação e de advertência. Não temos aqui promessas. Segunda questão, é uma questão textual. Nós temos um sério problema na tradução desse texto. Este texto, se eu traduzir, eu não vou ficar lendo aqui palavras em hebraico para você, mas se eu fizer uma tradução literal deste texto, do jeito que ele está na língua hebraica, ele ficaria da seguinte maneira, vou ler para vocês. Ensina o menino de acordo com o caminho dele, também quando ele envelhecer, não se desviará dele. Dele de quem? Do caminho dele. Pastor, está complicado, ainda bem que deram essa mudança, que deram essa mexida e colocaram esse deve. O problema é esse deve. Primeiro que essa conjugação não existe na língua hebraica. Fulano deve fazer tal coisa. Ela não existe. Mas ela foi colocada aqui para tornar o texto mais palatável. E esse foi um erro de tradução, como existem alguns outros nas Escrituras. Por isso que é importante que você tenha mais de uma Bíblia em casa, é importante que você tenha acesso a algum tipo de léxico para que você possa conferir os textos bíblicos, é importante que você tenha um mínimo de conhecimento bíblico para você testar algumas questões bíblicas que, se você ler e considerar a literatura, você vai ver, bom, peraí, tem alguma coisa errada com esse deve, porque esse deve, de fato, ele causa uma noção de promessa.
Mas o problema é que esse deve não está na língua original. No hebraico, aqui é uma propriedade do caminho. Então ele está dizendo o seguinte: ensina o menino de acordo com o caminho dele. Não é o caminho que ele deve andar, no sentido de dever, o melhor caminho. Não, aqui é o sentido de no caminho que provavelmente ele vai andar, porque é parte da concepção dele. Eu vou dar alguns exemplos práticos a seguir. Mas o fato é que o texto está traduzido equivocadamente. E você pode pegar qualquer comentarista de Antigo Testamento e você vai verificar isso. É uma pena que poucos pastores venham falar sobre isso. Mas qualquer comentário sério que você pegar no Antigo Testamento, de Provérbios, vai falar que o texto está traduzido equivocadamente, por causa da inserção deste deve andar. Mas eu quero continuar com você. Nesse caso, esse provérbio, ele pode ser visto de duas maneiras. E nessas duas maneiras, nós vamos trabalhar um pouquinho. Primeiro, eu posso considerar este provérbio como sendo um alerta, uma advertência, que serve genericamente para todas as crianças. E que advertência é essa? É o seguinte: o seu filho, ele vai ter algumas aptidões e ele vai demonstrar essas aptidões logo no começo. Esse é o caminho dele. É o caminho dele. É o caminho das inclinações, dos dons e dos talentos que ele trouxe consigo desde o seu nascimento. Então, imagine que seu filho, desde pequeno, ele gosta de cavalo. Eu vou usar um exemplo do meu. Gosta, tem um encantamento por cavalo e quer andar de cavalo. O que o texto está ensinando é o seguinte: ensine-o precocemente a andar de cavalo, e ele vai andar muito bem por toda a vida dele. Ele vai fazer isso bem feito por toda a vida dele, porque é o caminho dele. Ele nasceu com isso. Isso está implícito, está inserido. Você percebe desde cedo que o seu filho, ele é extremamente atlético. Ele gosta de correr, ele gosta de movimento, ele gosta de esporte. Você percebe isso cedo e você já o insere nesse contexto para que ele tenha toda a formação necessária para que ele se torne um grande atleta. Ele será um atleta por toda a vida. É isso que está de acordo, isso que se harmoniza com o texto. O texto diz, vou ler lá novamente a tradução literal: ensina o menino de acordo com o caminho dele, também quando ele envelhecer, não se desviará dele. Essa é uma forma de entender o texto. Crianças, pessoas, todas nós nascemos com aptidões. E se nós formos treinados nessas aptidões desde cedo, nós vamos prosperar nelas. Essa é a primeira forma de entender o texto, da maneira como ele está na escrita em hebraico. Segunda maneira de entender o texto, que é a que eu prefiro. O texto não está falando de uma coisa boa. O texto está falando de uma coisa ruim. Porque todos os outros textos que falam a respeito do caminho natural da criança, que falam a respeito da inclinação natural do coração da criança, e nós lemos pelo menos dois deles, nós lemos um no 19:18 e lemos um no 22:15, diz que a estultícia está no coração da criança. A indisciplina está com ela. E todos nós que temos filhos sabemos muito bem que os nossos filhos nascem e quando eles têm a primeira oportunidade de mostrar as suas garras, eles se tornam atrevidos, se tornam desobedientes. E eles vão tentar-nos de todas as maneiras, e nós que vamos colocando limite. Mas um dos primeiros passos que os pais fazem quando os filhos começam a engatinhar é subir as coisas. Porque não adianta você dizer para ele, não toque nisso, ou não pegue aquilo. Aliás, se você disser, ele vai tocar e vai pegar. E então os dois textos que nós lemos, do capítulo 19, versículo 18, e do capítulo 22, versículo 15, apontam o quê? Apontam para nós que, humanamente falando, os nossos filhos, eles nascem com uma inclinação para o pecado. E se eu juntar isso com o Salmo 51, fica muito claro. Porque o Salmo 51 diz que nós somos concebidos assim, que a iniquidade faz parte da nossa concepção. E então este texto aqui não está dizendo algo bom a respeito dos filhos. Ele está dizendo algo terrível a respeito dos filhos e da forma como você vai criá-los. Ele está dizendo assim, olha,
ensina a criança a andar nesse caminho aí, que é o caminho dele, que é o caminho natural, que é o caminho que ele traz com ele. E quando ele for velho, ele não vai mais sair desse caminho. Com essa interpretação, leia de novo comigo o capítulo 19, versículo 18 e depois o 22, 15. Olha lá, 19 e 18. Castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Quando é que há esperança ainda para a disciplina na vida dos nossos filhos? Quando eles são criança. Quando é que há esperança para eu tirar o meu filho de um caminho errado? Enquanto ele é uma criança, é aí que há esperança. Porque depois que ele ficar adulto, aí é só pela misericórdia de Deus. O outro texto, que é o 22, 15. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Por que eu disciplino meu filho? Para ele sair do caminho dele e ele entrar no caminho que é o caminho que ele deve. Aí sim eu vou inserir o deve, mas o deve não está no texto. O deve é o que eu preciso fazer. Então perceba que a intenção dos tradutores não foi ruim. A intenção do tradutor foi pular essa complicação toda que eu estou mostrando para vocês aqui. Só que quando nós pegamos isso e transformamos numa promessa, e não entendemos a primeira parte do texto, que é: os nossos filhos já nascem com um caminho gravado no coração deles. É o caminho do pecado, é o caminho do desvio, é o caminho das trevas. E eu preciso cuidar disso, porque se eu educá-lo no caminho dele, no caminho que ele nasce, ele vai para longe de Deus. Então o pai está sempre na contramão, porque o pai, quando um filho nasce, ele já sabe que ele vai ter a difícil tarefa de arrancar aquele filho do caminho que ele traz consigo. Quando nós estamos tratando, obviamente, de questões morais. Quando eu estou tratando da questão das aptidões, é como eu disse para vocês. Então, essas são as únicas duas formas de interpretar esse texto. No que tange aptidões, eu devo treiná-lo desde cedo. Por quê? Vamos voltar lá. Isso é uma literatura de observação, uma leitura sapiencial. E a observação é essa, é uma equação. O que ele faz quando ele é pequeno, ele vai fazer quando ele for adulto. Então aquilo que é bom que o seu filho faz hoje, você pode treiná-lo que ele vai fazer cada vez melhor, porque é o que ele vai fazer para sempre. Se ele tem facilidade com números hoje, incentive-o, ajude-o, porque ele vai entrar numa faculdade de exatas e será um ótimo profissional na área de exatas. Se ele tem facilidade com atletismo, treine-o, coloque-o na escola, porque ele será um excelente atleta. Se ele tem facilidade com relacionamentos, treine-o, porque ele pode ser um relações públicas excelente, um grande político de repente. Esse é o lado bom da coisa. Agora, o seu filho nasce inclinado a desobedecer, como todos os outros. O seu filho nasce inclinado à rebeldia. O seu filho nasce inclinado a desejar o mal. E você precisa arrancá-lo desse caminho, porque se você criá-lo, ensiná-lo ao longo da vida, dentro do caminho dele, sem nunca arrancá-lo de lá, ele vai ficar nesse caminho pro resto da vida. É isso que esse texto está dizendo. Eu não tenho outra forma de interpretar esse texto como ele está na língua original. Eu falo, existe duas responsabilidades aqui. A minha é a responsabilidade de vir aqui e dizer exatamente o que está nas Escrituras, porque se eu falar além ou aquém, eu vou me ver com Deus. E tem a outra responsabilidade, que é de vocês. Se vocês ouvirem, entenderem e não praticarem, a responsabilidade é de vocês. Mas eu tenho tranquilidade diante de Deus e como estudante das Escrituras, dizer para vocês que é assim que se traduz esse texto. Esse texto não é uma promessa e esse texto está trazendo-nos uma advertência fruto de uma observação sapiencial. A observação é, sempre que você deixa o seu filho seguir o caminho natural dele,
ele vai fazer isso para o resto da vida. Se for uma aptidão, uma coisa boa, ele vai ser aprimorado. Quanto mais precocemente você ajudá-lo nisso, melhor ele ficará lá na frente. Se for uma coisa ruim, se você não arrancá-lo enquanto há esperança, através da disciplina, depois, quando for tarde, quando ele ficar velho, não há mais esperança para arrancá-lo dali. Por isso que nós pegamos o texto de Efésios, já no capítulo 6, e fala para os pais: não provoqueis a ira dos vossos filhos. Como é que eu provoco a ira do meu filho? Deixando ele continuar num caminho que eu sei que lá na frente conduz à morte. Quando ele deparar com a placa da morte lá na frente, sabe com quem que ele vai ficar irado? Com a única pessoa que poderia ter arrancado daquele caminho enquanto havia esperança, e não fez. Por outro lado, o que eu tenho que fazer? Educa-o na disciplina do Senhor. Ensina-o na disciplina do Senhor. Ou seja, estipule para ele um estilo de vida que seja um estilo de vida bíblico. Você vai falar assim: pastor, mas isso é uma garantia? Olha, para as famílias da aliança, nós entendemos isso como uma garantia porque eu preciso fazer isso. Agora, nós sabemos muito bem que Deus tem os seus desígnios eternos. Agora, como eu não conheço esses desígnios eternos, o que eu faço? Eu faço tudo o que cabe a mim, porque eu nunca estarei honrando Deus, alegando a soberania de Deus na condução da história, para me omitir de fazer a minha parte. Eu não honro a Deus quando eu faço isso. Eu tenho convicção da soberania de Deus, mas eu não posso usá-la como desculpa para que eu não cumpra o meu papel de pai. O meu papel de pai é arrancar o meu filho do caminho dele e fazê-lo andar no caminho do Senhor. Porque se ele for educado no caminho dele, ele vai continuar fazendo aquilo que é próprio do caminho dele por todo sempre. E o resultado final disso é terrível. Então, até aqui nós temos esta conversão desse texto que eu queria trazer para vocês. E se você tiver alguma dúvida, estude em casa, vá procurar em literatura, vá conferir o que eu acabei de ensinar para vocês, e vocês vão descobrir que todas as vezes que nós usamos este versículo, ensina a criança no caminho que ela deve andar, e quando for velha não se desviará dele, nós usamos no sentido de promessa. E isso é um equívoco, é uma atrocidade com a Bíblia, porque este livro não é um livro de promessa, e esse texto não está fazendo promessa alguma. Esse texto está nos advertindo que a criança fará, quando ela for adulta, aquilo que ela aprendeu a fazer quando ela é criança. E, portanto, ou eu ensino o caminho correto, para que ela converta-se do seu mau caminho, enquanto há esperança, ou, se ela for criada fazendo o que é mal, ela vai fazer lá na frente o que é mal. Ok? Mas ainda assim, nós estamos num texto sapiencial, um texto de advertência, com base em observações que são feitas. Ok? Muito bem, então essa é a primeira parte, a parte que eu gostaria que eu estudei então este texto com vocês. Agora, com base nisso, como é que eu faço então para que o meu filho não compartilhe a mesma fé que eu? Parece que já ficou meio claro, né? Basta que eu deixe-o fazer tudo que ele quer, e lá na frente ele não vai compartilhar da mesma fé que eu. Mas eu alistei aqui vários itens para nós refletirmos. Eu gostaria de deixar isso com vocês. Primeiro, crie seu filho para que ele busque o seu próprio caminho. Coloque isso na cabeça do seu filho desde cedo. Diga para ele: filho, você precisa ir abrindo o seu espaço e achando o seu caminho e ir fazendo a sua vida. Crie seu filho dessa maneira. Ele não vai compartilhar a sua fé lá na frente. J.C. Ryle, em um dos seus livros, que tem como título Os Deveres dos Pais, ele diz o seguinte, abre aspas: se você educar seu filho ou seus filhos corretamente, então, em primeiro lugar, eduque-os no caminho em que devem andar, e não no caminho em que eles escolhem andar. Lembre-se, crianças nascem com uma inclinação decidida para o erro. Elas nascem com a sua carne escravizada. Se você permitir que escolham por si mesmo o seu caminho, elas certamente escolherão errado. A mãe não pode dizer o que o seu frágil infante será ao crescer.
alto ou baixo, fraco ou forte, sábio ou tolo. Ele pode ser qualquer uma destas coisas ou nenhuma delas, pois elas são incertas. Mas uma coisa a mãe pode dizer com certeza: ele terá um coração corrupto e pecador. Isso é fato para todas as crianças. É natural para nós portar-nos com mal ou de forma ruim. Provérbios 22:15. A estultícia, diz Salomão, está ligada ao coração da criança. A criança entregue a si mesmo vem envergonhar sua mãe. Provérbios 29:15. Nossos corações são como a terra que pisamos. Deixe-a abandonada e certamente ela produzirá ervas daninhas. Se então você for lidar de modo sábio com seu filho, não deve deixá-lo sujeito à sua própria vontade. Pense por ele, julgue por ele, haja por ele, do mesmo modo que você faria por uma pessoa fraca ou cega. Mas pelo amor de Deus, não o entregue a seus próprios gostos e inclinações voluntárias. Não devem ser suas preferências e desejos que são consultados na hora das decisões. Veja, não é o seu filho que tem que dizer assim: ô filho, o que você acha? O que você quer? Não, porque a inclinação dele é para o mal. É você que tem que dizer. Ele ainda não sabe o que é bom para a sua mente e para a sua alma, mais do que o que é bom para o seu corpo. Não o deixe decidir o que ele deve comer. Veja só, olha como isso é sério. Não o deixe decidir o que ele deve comer, o que ele deve beber e como ele deve se vestir. Seja consciente e lide com a mente dele da mesma maneira como você lida com a sua. Eduque-o no caminho que é bíblico e não no caminho dele. Se você não pode decidir-se, se você não pode dedicar-se a este primeiro princípio da educação cristã, é inútil você continuar tentando educar seu filho. Como nós erramos. Como nós erramos. Uma vez eu recebi um pastor na minha casa, o reverendo Weber, veio pregar aqui. E o Caleb chegou com alguma coisa lá na cozinha, perguntando: ô pai, eu quero fazer tal coisa. Eu falei: não. Aí ele perguntou: por quê? Eu fui dar explicação. O reverendo Weber, que é muito mais velho que eu, pode ser meu pai, ele me interpelou e falou assim: não, viu? Seu filho não tem competência para saber. Fale não e ponto final. Não precisa dar explicação para ele não, que ele não tem competência para ouvir explicação. Verdade. Pai que fica dando muita explicação para filho é reconhecido pelo filho como um pai medroso. Ele sabe que pode enrolar esse pai. Nós não podemos ser assim. Antes de continuar, quero dizer para vocês que eu tenho dificuldade com todas essas coisas. Não estou aqui querendo ser o perfeito, ensinando os imperfeitos. Nós somos imperfeitos. Eu estou aprendendo a criar filhos. E tem gente aqui que pode dar aula sobre isso. Mas nós todos temos que observar. Se eu quero que o meu filho compartilhe a mesma fé que eu tenho, eu não posso fazer isso. Eu não posso deixar que ele escolha o seu próprio caminho. Segundo, nunca, se você não quer que o seu filho compartilhe a sua fé, nunca o discipline corporalmente. Ah não, pastor, com meu filho é sempre na base da conversa. Meu filho é uma bênção, desde cedo ele não nasceu inclinado para o pecado. Ele não é da mesma semente de Davi, não, que foi concebido em pecado e ele nasceu no meio da iniquidade. Não, meu filho eu converso, ele entende tudo. Seu filho é muito mais esperto do que você imagina, e provavelmente mais esperto que os outros. Ele te enrola. Agora, se você não quer que ele compartilhe a mesma fé que você, então não o discipline corporalmente. Os provérbios que sugerem punição corporal são considerados pelo nosso tempo como bárbaros e ultrapassados. Nós somos uma civilização. Uma civilização não pode conviver com o castigo de crianças.
Provérbios 13, 24 diz para a civilização o seguinte: o que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. Esta é a verdade bíblica. Mas os pais modernos dizem: não, isso está errado, isso não pode ser assim. Provérbios 23, 13 e 14 diz: não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Aí a nossa sociedade diz: não, eu não posso disciplinar meu filho. Bom, se a Bíblia diz que disciplinando o meu filho eu vou livrá-lo do inferno, então se eu quero que ele vá para o inferno, então basta que eu não o discipline. Para ser curto e grosso o contexto. Quer que o seu filho não compartilhe da mesma fé que você? Então não o discipline corporalmente. Seja omisso. Terceiro, quer que o seu filho não compartilhe a mesma fé que você tem? Discipline o seu filho de forma corporalmente insensatamente e machuque o seu filho, e você também o enviará para o inferno. O texto que nós lemos, 19, 18: discipline o seu filho enquanto há esperança, mas não o faça de forma descontrolada ao ponto de matá-lo, porque se você descontrolar na disciplina, o que vai acontecer? Você vai traumatizar o seu filho, você vai deixá-lo com raiva, porque possivelmente você ainda vai bater nele, dizendo: a Bíblia fala que o pai que disciplina, ele ama, e aí você vai lá e espanca o seu filho, deixa ele machucado, e ele vai dizer: essa Bíblia é para loucos, o Deus do meu pai é um Deus absurdo, e eu não quero. Aí você terá o mesmo problema nas mãos. Quarto, não quer que o seu filho compartilhe a mesma fé que você? Nunca use a Escritura na correção dele. Ou seja, corrija-o dizendo assim: ah, filho, eu estou fazendo isso porque eu acho que é legal, eu acho que é certo. Não, não é isso que a Bíblia manda fazer. A Bíblia me manda discipliná-lo na disciplina do Senhor, criá-lo na disciplina do Senhor. Ou seja, quando eu estiver impondo disciplina ao meu filho, eu tenho que mostrar que a correção é para trazê-lo para o caminho certo. Não é simplesmente fruto do meu desagravo com ele, não é fruto da minha raiva, não é fruto da minha ira. Aliás, diga-se de passagem, a hora de disciplinar o seu filho na hora que você está irado. Uma vez eu estava conversando com um dos meninos, acredito que com o Demétrio, e ele estava falando sobre cães, e eu tenho uma cadela lá muito novinha, e ela come e destrói tudo. Ele falou: ó, pastor, eu tenho uma tese, pessoal, se não corrigir ela nos primeiros 3 segundos depois que ela faz, não adianta, porque ela não tem memória. É fato. Mas os nossos filhos não são cães, os nossos filhos têm memória. Então a hora de discipliná-los na disciplina do Senhor não é imediatamente. Se eu estiver irado, eu devo conter primeiro a minha ira, para não bater nele irado. Depois, eu devo entender qual o princípio bíblico que meu filho violou. Porque na hora de eu discipliná-lo, eu devo deixar claro para ele por que ele está sendo disciplinado e qual o princípio bíblico que ele violou. Porque ele deve amar mais as Escrituras do que a mim mesmo. Eu estou criando filhos não para mim, eu estou criando filhos para o Senhor. Eles devem amar mais a Deus do que a mim. Então, quando eu for discipliná-lo, ele deve saber em primeiro lugar que a disciplina é, por quê? Porque ele está ferindo o coração do Pai Celeste, e do meu também. Mas ele deve considerar primeiro a Deus muito mais do que a mim mesmo. E a não ser que eu discipline usando as Escrituras, eu não conseguirei esta proeza. Deuteronômio capítulo 6, do versículo 4 a 9, diz: ouve a Israel,
o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Ou seja, o meu dever como pai é o quê? É imprimir na mente do meu filho o dever dele para com Deus, e o amor de Deus para com ele. Então, quando eu estou disciplinando, eu não estou vingando a minha moral. Quando eu estou disciplinando meu filho, eu estou trabalhando na mente dele para que ele entenda que ele não pode se levantar nem contra Deus e nem contra os seus pais, que foram postos por Deus como responsáveis da vida dele. Agora, se eu quiser que os meus filhos não compartilhem da minha fé, então eu não devo usar as Escrituras na hora de discipliná-los. Eu devo discipliná-los de outras formas. Quinto, se você não quer que o seu filho compartilhe da mesma fé que você, nunca admita que você está errado. Seja o dono da verdade, mas seu filho não vai compartilhar da sua fé. Porque a nossa fé está implícito nela uma confissão de pecados. A nossa fé em Cristo Jesus implica em arrependimento e confissão de erro. E os nossos filhos um dia, eles precisarão ter esse hábito de se arrepender e de admitir pecados. Agora, se eles não nos virem nos arrependendo, admitindo que estamos errados quando estivermos, sabe quando que eles vão fazer isso? Nunca. Porque nós somos a escola de relacionamento com Deus para eles. Se eu não admitir os meus erros, eu não posso exigir que o meu filho os admita. Se eu sou orgulhosamente pretensioso e me considero o dono da verdade o tempo inteiro, sem jamais me humilhar, sem jamais aceitar uma correção, meu filho será exatamente assim como eu sou. E ele não vai compartilhar da minha fé. Por quê? Ele não vai compartilhar da minha fé, porque a minha fé implica em admissão de falha. No dia da profissão de fé, uma das perguntas que nós fazemos é: você reconhece que é um pecador? Obstinado desde o dia em que você nasceu? Sexto, você não quer que o seu filho compartilhe da sua fé? Seja hipócrita. Ele não vai. Seja aquela pessoa fantástica dentro da igreja e seja aquele lixo em casa, e o seu filho, ele simplesmente vai odiar a igreja. Ele vai odiar Deus. Sejam duas caras. Sejam 1000 caras. Seja aquela pessoa que é corintiano no meio dos corintianos, é São Paulino no meio dos São Paulinos, é palmeirense no meio dos palmeirenses. Seja um hipócrita. E seu filho vai odiar a sua fé. Sétimo, um dos mais terríveis: você não quer que o seu filho compartilhe a sua fé? Então diga para ele: filho, pode escolher a sua religião, que o papai não vai interferir nisso. Ora, essa é uma das coisas mais absurdas que eu ouço volta e meia, inclusive pais cristãos presbiterianos dizerem: olha, como é que você, que se diz cristão, professou a fé em Cristo Jesus, reconhece que Jesus é o único caminho, que é a verdade e a vida, como você pode deixar para que o seu filho escolha a religião dele? Isso não é uma opção. Isso é como colocar vários copos de veneno numa mesa e apenas um com água e dizer para o seu filho: escolha o que você quer tomar. Pais cristãos não fazem esse tipo de besteira, esse tipo de absurdo. Depois: pastor, não sei, meu filho não quer saber de igreja. Não quer saber, você diz para ele escolher a religião dele. Você pode até dizer para ele: filho, se você não quer participar da galera da fiel, presbiteriana, milenista, você pode escolher alguma coisa que seja ali semelhante.
Mas eu não abro mão que você pertença à religião cristã. Porque uma igreja, uma denominação, para que ela seja boa para o meu filho, ela tem que reconhecer que Deus é criador de todas as coisas, sustentador de todas as coisas. Tem que reconhecer que Cristo Jesus é o nosso Salvador, o nosso único mediador entre nós e Deus. Tem que crer na ressurreição de Cristo Jesus, porque se Cristo não ressurgiu, é vã a nossa religião. Ele tem que crer no selo do Espírito Santo no coração de todos aqueles que foram convertidos, a garantia de que eles chegarão no céu. Ele tem que crer na suficiência das Escrituras. Ele tem que entender que a revelação máxima a respeito de Deus está registrada aqui, e que esta é a única regra de fé e de prática. Se passar no crivo destas orientações, meu filho pode escolher a denominação que ele vai seguir, mas tem que crer nessas coisas, porque eu sei que então meu filho lá no fim estará. Eu não posso ser tão denominacionalista que eu não dê a opção do meu filho de congregar em outros rebanhos, mas eu não posso ser tão largado que eu diga para o meu filho escolher a religião dele. A fé dele, ele deve seguir a fé em Cristo Jesus. Ele pode me desobedecer, mas eu devo orientá-lo no caminho certo, porque é uma loucura dizer para um filho: escolha a sua religião. Depois não adianta reclamar: meu filho não compartilha a mesma fé que eu compartilho, pastor. Nono, evite cantar salmos e hinos com seus filhos. Cante o melô do moleque, leque, leque. Cante essas outras coisas com seu filho. Cante de tudo com seu filho. Mas não cante Bíblia, não cante salmos, não cante hinos, não ouça essas coisas. E se você fizer direitinho, seu filho não vai compartilhar a sua fé. Agora, se você quer que o seu filho tenha a mesma fé que você, então faça com que a sua fé faça parte do cotidiano dele, inclusive através das músicas, das histórias, dos filmes. É assim. Infelizmente nós temos pais que não cantam nem na igreja, chegam na igreja e ficam de boca fechada. Eu já contei isso para vocês, que daqui eu tenho uma visão privilegiada. Eu já vi filho olhando assim para o pai na hora do louvor, e eu fiquei aqui imaginando o que ele está pensando, mas o pai estava assim, ó. E eu, para não falar outra palavra, e a bateria comendo aqui na frente, aqui e tal. E eu vi várias vezes durante o culto menininho assim. Eu já entreguei parte da história, né? Olhando para o pai, eu falei assim, na cabeça dele ele está pensando assim: por que será que meu pai não canta? Não cante. Mas quando meu pai está ouvindo leque, 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 ele canta. Se eu não quero que o meu filho compartilhe a mesma fé que eu tenho, então eu não devo cantar a minha fé perto dele. Que essa é uma das maneiras mais poderosas de transmitir a sua fé aos seus filhos, porque os seus filhos, assim como o meu filho, as crianças têm uma capacidade fantástica de gravar músicas. E se eu cantar com os meus filhos, eles cantarão a minha fé. Agora, se eu cantar lixo com meu filho, eles cantarão lixo. E é duro isso. Eu tenho uma prova em casa. Ele ouve uma vez o que não presta, grava, fica lá, e ele canta perto dos outros ainda. Eu acho que o pessoal vai falar assim: nossa, o que será que o pastor está cantando para esse menino? E eu tenho que cantar muito mais com meu filho. Eu preciso cantar com ele, porque ele precisa saber a minha fé em versos e canções, porque senão ele não vai compartilhar dela, mesmo eu sendo pastor. 10º, responda cada pergunta religiosa que ele te fizer com a seguinte resposta: ah, filho, é porque nós sempre fizemos assim. Aí ele vai crescer e vai falar assim: meu pai é alguém que sofreu uma lavagem cerebral, porque ele não me dá a razão da fé dele. Tudo que eu pergunto para ele, ele responde: ah, porque a gente sempre fez assim. Ele vai te considerar um macaco de laboratório. Quando ele cair na faculdade e o professor dele afirmar coisas, e ele não tem respostas, porque a única resposta que você deu para ele foi: ah, porque a gente sempre fez assim.
ele não vai poder dizer isso dentro de uma sala de faculdade. Porque se ele falar isso, vão rir dele. E aí o professor vai dar respostas fantásticas para ele. E sabe o que vai acontecer? Ele vai abandonar a tua fé, porque você nunca respondeu o que ele precisava saber. Não responda o seu filho. Apenas diga para ele, porque nós sempre fizemos assim. 11º, não o previna sobre evolucionismo e sobre outros mitos populares. E então, quando ele cair dentro de uma universidade, ele vai se encantar com essa baboseira toda. Hoje nós temos na nossa editora, na CEP, muitos livros que são livros preparatórios para os filhos entrarem na universidade. Você deve gastar um pouquinho de dinheiro e dar isso para eles. Um dos que eu recomendo, inclusive alguns aqui já leram, é O Universo ao Lado. Esse livro fala a respeito da cosmovisão bíblica e também a respeito das outras cosmovisões que eles vão encontrar na faculdade. As outras visões de mundo que os seus filhos vão encontrar na faculdade. Eu recomendo Verdade Absoluta, de Nancy Pierce, que vai ajudá-los a entender que a fé que eles professam aqui na igreja deve ser professada em todos os outros lugares onde eles foram, porque só é uma única verdade. E essa verdade absoluta deve ser sustentada em todos os lugares, porque não existe vida secular e vida cristã, existe a vida diante de Deus. Então existem formas de você preparar o seu filho para entrar na universidade. Nós temos, inclusive aqui hoje, moços que foram para a universidade e não foram infectados pela doença do evolucionismo e outros mitos. Mas nós não temos aqui hoje alguns companheiros deles que foram para a universidade e hoje se declaram ateus. Nós temos que preparar os nossos filhos para isso. E se eu quero que o meu filho compartilhe a mesma fé, eu preciso dar as respostas para ele. Agora, se eu não quero que o meu filho compartilhe a mesma fé que eu posso sempre deixá-lo à vontade e dizer para ele: filho, essas coisas são assim mesmo, você vai fazer as suas opções com o tempo. Estou terminando. 12º, deixe-os, se você não quer que o seu filho compartilhe a mesma fé que você, deixe-os expressarem-se de qualquer modo que escolherem, seja no seu jeito de vestir, no seu jeito de usar os cabelos e na sua linguagem. Deixe-os à vontade. E aí eles não vão compartilhar a sua fé, porque eles vão seguir os modismos do mundo. Aí deixa eu te dar uma dica. Hoje a moda é ser homossexual. Essa é a moda hoje. E se você não é homossexual, você tem que ser pelo menos bi ou simpatizante. Porque senão você é o retrógrado, você é o quadrado, você é o antissocial, você é o ridículo, você é o intolerante, você é o cabeça fechada da faculdade e da escola. E então, se você deixar o seu filho à vontade, ele vai ser pressionado, não só pela natureza pecaminosa que está dentro de cada um de nós, mas ele será pressionado por todo o universo ao redor dele para ser algo que você repudia. Então eu não posso deixar o meu filho à vontade. Eu quero... Não, você precisa orientá-lo. É óbvio que quando eles são bem pequenininhos é fácil de ir lá e comprar a roupa do jeito que você quer. Aí depois é mais difícil, mas a simples presença do pai e da mãe junto com um adolescente dentro de uma loja, na hora de escolher uma roupa, faz toda a diferença. Corrigindo na mesa a linguagem que eles usam, faz toda a diferença. Se eu quero que o meu filho compartilhe a mesma fé, eu não posso deixá-lo expressar-se do jeito que ele quiser. Nós temos que deixar os nossos filhos livres para eles se expressarem conforme a natureza deles, do jeito que eles quiserem. Gente, olha o que você está dizendo, conforme a natureza dele. Como conforme a natureza dele? A Bíblia já disse como que é a natureza dele e a sua. É pecaminosa, é escravizada ao pecado. Se você for deixá-lo expressar-se conforme a natureza dele, você está roubado.
Ainda, não o faça trabalhar por nada. Meu filho tem só que estudar, como se estudar não fosse trabalho. Mas se é trabalho não pode ser brincadeira, então tem que ser sério. Não o faça trabalhar por nada, não dê tarefas para ele. Não deixe ele lavar uma louça, não deixe ele limpar o quintal, não deixe ele carregar nada, não peça nada para ele, não ordene nada para ele, não faça nada disso para ele. Ele não vai compartilhar a sua fé. Mas pastor, o que isso tem a ver com fé? Tudo a ver com fé. Porque o nosso Pai, quando nos criou, Ele não nos criou para ficar à vontade no jardim sem fazer nada. Ele criou Adão e deu o que para Adão? Trabalho. Deu trabalho. Adão foi criado num dia, não sei se foi no outro dia ou se foi no mesmo dia, mas Deus já disse para ele: você vai cultivar a terra. E era pouquinha terra, né? Só um planeta inteiro. Você vai cultivar a terra. Antes disso, você vai dar nome para todos os animais. Vai corrigi-los, vai coordená-los. Depois da queda deu trabalho. Adão, você vai continuar trabalhando. Mesmo em rebelião contra mim, você vai trabalhar. Só que tem um problema agora. A terra não vai ser mais favorável a você. Os animais não vão ser mais favoráveis a você. Você vai suar. Porque vai crescer também erva daninha, vai crescer abrolhos, vai crescer quiçaça no meio da sua lavoura. Mas trabalho faz parte da vida do homem. Se o nosso Deus e Pai não soubesse e não considerasse trabalho importante, Ele criaria Adão e falaria: Adão, colônia de férias, se divirta. Eu tenho uma equação que eu gosto de fazer sempre. Lugar completamente favorável, mas natureza pecaminosa, só pode resultar numa coisa: morte. Um exemplo disso é quando você tira as suas férias. E às vezes eu vou em congresso, eu gosto de ir no congresso da Fiel todo ano. O congresso da Fiel é de segunda a sexta. Mas aí você chega lá, é o seguinte: no primeiro dia do congresso, o auditório que cabe 5.000 pessoas, lotado, entupido, é difícil achar uma cadeirinha se você não chegar cedo. Ótimo, beleza. Só que daí já vem aquela janta, depois aquele café da manhã que você passa a semana inteira tentando comer de tudo que tem lá e não consegue, tanta coisa que tem. Quando é no segundo dia, na terça-feira, o auditório já cai uns 20%. Porque é aquele cidadão que encheu tanto a pança no primeiro dia, que no segundo ele fala assim: aquele pregador vai falar um negócio que já é meio óbvio, vou dar uma descansada aqui, eu pego a palestra da tarde. E assim vai. Quando chega na sexta-feira, o auditório está reduzido a 1.000 pessoas. Todo ano é a mesma coisa. Por que Deus tirou o homem do jardim? Porque ambiente favorável, natureza pecaminosa, só pode resultar numa coisa: pecado. Então considere que a sua casa é o céu do seu filho. Se você tem lá um ambiente completamente favorável para ele, um parque de diversões, junto com a natureza pecaminosa dele, se você não arrumar um jeito de neutralizar um pouco esse negócio, isso vai gerar morte. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso dar trabalho para ele. O ambiente não pode ser 100% favorável para ele. Porque se for 100% favorável para ele, ele não vai compartilhar minha fé lá na frente. Porque a minha fé diz trabalho. O que Deus diz a respeito de nós? Que nós somos peregrinos em terra estranha. O que a Bíblia diz? Diz que nós não temos descanso aqui, que o nosso descanso é na glória. O que a Bíblia diz? Que quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás. O que a Bíblia diz? Que os campos estão brancos e são poucos os trabalhadores para a seara. A nossa fé é uma fé de trabalho. Envolve desprendimento. O nosso tempo livre nós precisamos dividir com o trabalho da igreja. O meu filho não vai querer uma fé dessa que vai dizer para ele: depois da sua jornada de trabalho, você vai conosco, agora nós temos que distribuir Bíblia. Ele vai falar assim: eu não vou nesse negócio não. Porque uma fé que exige trabalho, eu não quero isso para mim. Porque eu cresci a vida inteira em um ambiente favorável, agora eu já tenho que trabalhar. Porque eu fiquei adulto, me formei, tenho que trabalhar. Além de tudo, ainda vou abraçar uma religião que exige mais trabalho de mim. Não quero. Você não quer que seu filho compartilhe a sua fé? Não dê a ele nenhum tipo de obrigação, nenhum tipo de trabalho. Não exige isso dele. Ele não vai compartilhar a sua fé. Ainda, desde a infância, use uma linguagem simples e balbucie ao ouvido dele. Nunca diga coisas fortes. Crie-o ouvindo só: Deus é amor.
crio ouvindo só João 3,16. Nunca leia os mandamentos para ele. Nunca diga coisas profundas para ele. Nunca estude profundamente as Escrituras com ele. Ele será um sujeito superficial. Nunca converse sobre outros assuntos, assuntos da ciência, assuntos do cotidiano, de forma séria e profunda. Seja sempre ralo, superficial, monossilábico com seu filho. E ele não vai compartilhar da sua fé, porque a nossa fé, irmãos, deixa eu até fazer essa afirmação aqui, eu quero repetir isso umas 2 vezes. A nossa fé envolve razão, raciocínio, intelecto e tempo. Religião que não exige que as pessoas pensem, está cheio por aí. 99% das portas abertas com o nome de denominação na frente não exige que ninguém pense. Entra lá, ouve, faz, não faz, vai para casa. Deixa o dízimo antes. Só que na hora que vem uma tempestade, todo mundo cai. Lembra da casa produzida que Jesus contou? O nécio constrói a casa sobre a areia. O sábio constrói a casa sobre a rocha. Ele cava fundamentos profundos. Então, seja superficial com seu filho, ele não vai compartilhar da sua fé, porque a fé que nós cremos e professamos na Igreja Presbiteriana do Brasil é uma fé profunda que exige estudo, envolvimento, cobra conhecimento. E não dá para ser superficial aqui. Dá para ser superficial em outros lugares, aqui não. Aqui exige-se profundidade. Os presbiterianos foram chamados já desde o começo do século de crentes Bíblia, porque conhecem, porque estudam, porque gastam tempo com isso. Então aqui não é lugar de pessoas superficiais. Os superficiais que chegam aqui ficam profundos. E aqueles que estão aqui querem ser superficiais não aguentam ficar aqui. 16º, não os abrace, não os beije, não faça cócegas neles. Seja alguém abstrato, insensível, não demonstre o amor. Aí o primeiro Zé Mané, que se declara ateu, sem nem saber como, que chegar para sua filha e der um abraço bem caloroso nela, ela vai falar: conheci o amor. Por quê? Porque meu pai nunca me abraçou. Aí chega o outro lá e diz: você é linda. Aquilo vai soar como uma música no ouvido dela, porque o pai dela nunca disse essas palavras para ela. Mas você não é crente, você não compartilha a mesma fé que eu. E ele vai continuar cantando no ouvido dela: você é linda, você é inteligente, você é tudo que eu sonhei para mim. E ela vai falar: mas você não tem a fé dos meus pais, mas você me chama de linda. Você não crê nas coisas que eu creio, mas você me considera inteligente. E ela vai dizer assim: eu acho que dá para ser cristã e ser casada com esse cidadão. E ele vai levá-la para longe de Deus. E talvez ele não a afaste de Deus, mas talvez afaste de você. Talvez ele não a afaste de Deus nem de você, mas talvez ele vai afastar os filhos, os seus netos de Deus. E tudo por quê? Porque eu quis ser aquele pai machão que não dava demonstração de carinho. Não beije o seu filho homem. Não beije. E você vai criar um cubo de gelo que um dia, quando ele sentir um beijinho no rosto de uma sirigaita qualquer, ele vai se derreter inteiro e achar que ele precisa daquilo todos os dias. Abrace o seu filho, beije, diga o quanto você o ama. Isso não vai transformar seu filho num homossexual, não. Muito pelo contrário. Vai fazer dele um homem seguro. Um homem que sabe ser firme e um homem que sabe ser também amável. Jogue futebol com ele também. Dê uns trancos nele para ele saber
A vida de homem talvez não é fácil. Mas é necessário essa interação, essa demonstração de amor. Por último, penúltimo. Deixe-o mentir à vontade sem sofrer nenhum tipo de punição. Ele não abraçará a sua fé, com certeza, isso é garantido. Deixe-o mentir à vontade e nunca o puna pela mentira. E ele amará mais o pai da mentira do que o Deus criador do universo. Ele inclusive será membro de uma igreja e vai dizer que crê em Deus, mas ele é um mentiroso. Ele não crê em nada. Por último, agora sim, deixe-o desperdiçar o seu tempo a esmo, sem propósito, televisão, videogame, o dia inteiro. Deixe-o livre para usar o seu tempo do jeito que ele bem entender, sem responsabilidades. E então você terá fechado um ciclo de um projeto fabuloso de fazer com que o seu filho não compartilhe a mesma fé que você. E depois só restará orar por ele, chorar por ele e contar com o que nós sempre contamos, que é com a misericórdia de Deus. Mas esse é um estilo de vida fatalista. Ah, pastor, se o meu filho for eleito, Deus vai trazê-lo. Ok, então você vai deixar seu filho sofrer tudo o que ele não precisa sofrer, porque você confia muito na eleição? Irmãos, a eleição é um conhecimento que nós temos profundo, que Calvino dizia: não deixe esse conhecimento exposto a neófitos, para que eles não usem tal conhecimento de forma lasciva, de forma iníqua. Esse é um conhecimento profundo das Escrituras, e não serve de justificativa para as nossas preguiças, para as nossas ineficiências. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que lutar. Pode não dar certo? Infelizmente eu posso passar por isso, mas eu não posso passar com isso com a consciência pesada. Olha, eu não fiz o que eu tinha que fazer. Eu posso até passar por isso, mas com o coração tranquilo diante de Deus, de que eu fiz tudo o que estava ao meu alcance. Agora é com Deus, não é mais comigo. Esse é o entendimento correto. Aí sim eu posso orar e falar: Senhor, confio no seu governo soberano. Fiz a minha parte, cumpri minha tarefa. Eu entrego nas mãos do Senhor. Esta é a oração, com certeza, que um pai que não segue essas 18 instruções que eu dei aqui poderá fazer. Mas aquele que está obstinadamente fazendo tudo isso que nós acabamos de ver aqui, infelizmente, está construindo um caminho largo para o seu filho, para que ele vá para o inferno, para que ele ande longe de você, para que ele não compartilhe da sua fé. Este é um alerta para todos nós. E é este o alerta de Provérbios 22, 6. Ensine o menino de acordo com o caminho dele, e também quando ele envelhecer, não se desviará dele. É isso que está escrito no texto. E enquanto eu estou recitando esse texto em tom de promessa, achando que vir à igreja uma vez por semana é uma garantia que meu filho nunca mais se desviará, que ele vai se lembrar de tudo isso que eu falei aqui e não vivi em casa, eu estou completamente equivocado. Este texto não é uma promessa, esse texto é um alerta. Cuidado, se você deixar o seu filho no caminho dele, ele não vai sair mais dele. Discipline enquanto há esperança. Provérbios 19, 18.
Discipline, porque através da disciplina a estultícia que está no coração dele será afastada do coração dele. Discipline-o, para que ele conheça o caminho, aí sim, em que ele deve andar. Porque o caminho próprio dele é um caminho ruim. É um caminho que o levará para uma circunstância de dor e de sofrimento. Que Deus nos ajude como pais, irmãos. Todos nós somos. Aliás, alguns ainda não são, mas serão ainda. Que Deus nos ajude. Se você tem filhos pequenos como eu, converse com seus filhos. Considere isso que nós ouvimos aqui hoje. E ajuste a sua conduta e a conduta do seu filho, para que ele compartilhe no futuro da mesma fé que você compartilha. Se você já tem filhos adultos e talvez até filhos fora de casa, não deixe de orar por eles. Insista, coloque-os diante de Deus todos os dias. Como Jacó, que foi para um vale lutar com Deus, por algo que ele precisava mais do que a vida. Que a gente também em oração coloque os nossos filhos diante de Deus todos os dias. Nós não temos como retroceder o relógio, mas nós temos como falar com aquele que é dono do tempo e que pode reverter o caminho dos nossos filhos, independente de termos feito a coisa certa ou independente de termos sido negligentes. Se formos negligentes, sofreremos durante muito tempo com esse sentimento de que poderíamos ter feito alguma coisa e não fizemos. Infelizmente, não há o que fazer quanto a isso. Mas se você fez tudo o que era correto e ainda assim está sofrendo com um filho fora, ore, não se canse de orar, arrume parceiros para orar com você, gente que se comprometa a orar pelo seu filho, para que Deus os traga de volta. E para vocês que ainda vão ter filhos, se programem. Para vocês que ainda terão filhos, criem um modelo de educação de filhos, de conformidade com as Escrituras, e estabeleça esses princípios antes do nascimento deles, para que quando eles nascerem, eles já nasçam dentro de uma casa que está preparada para os receber e para os educar no caminho do Senhor, não no caminho deles. Para que Deus te dê o privilégio de se assentar na igreja, ao lado dos seus filhos, e de compartilhar a mesma fé que você tem com eles, pela graça e pela misericórdia do Senhor. Vamos ficar em pé e nós oraremos nesse momento, encerrando. Senhor Deus, este é um assunto doloroso para nós, porque, ó Deus, como família, nós sofremos por não vermos alguns dos nossos filhos aqui. Mas diante de Deus, ó Senhor, nós queremos colocar, face à Tua santa presença, face ao Teu poder inigualável, queremos colocar a nossa vida e a vida dos nossos filhos, suplicando ao Senhor, que o Senhor nos ajude. Nos ajude porque já temos uma dificuldade própria de cada um de nós, porque estamos lutando contra a carne o tempo inteiro. O Teu Santo Espírito em nós, produzindo um novo homem que se refaz para o pleno conhecimento do Senhor, conflita com aquela velha natureza que precisa ser mortificada a cada dia. E então, ó Deus, nós já temos um árduo conflito dentro de nós constantemente, entre o que sabemos e queremos fazer contra aquilo, ó Deus, que os nossos desejos pecaminosos mais profundos colocam constantemente diante de nós. E nós suplicamos ao Senhor que o Senhor nos conceda a vitória, porque é o Senhor quem opera em nós o querer e o efetuar. Ó Deus, mas não só isso nós colocamos diante do Senhor, mas colocamos diante do Senhor essa difícil tarefa que nós temos de preparar filhos para o Senhor, de criá-los para o Senhor. Nós não os criamos para nós mesmos, nós os criamos para o Senhor. E essa tarefa é muito difícil, ó Deus. É prazerosa, sem dúvida. É algo que traz, ó Deus, emoção e contentamento ao nosso coração. Mas nós não podemos esquecer que os nossos filhos são Teus, antes de serem nossos. Que nós os temos temporariamente junto conosco. E que nós devemos prepará-los para quando eles caminharem para longe de nós, para que eles jamais caminhem para longe do Senhor. E então, ó Deus, nós pedimos que o Senhor nos faça alertas
para que nós possamos, ó Deus, cuidar da vida deles, educando-os, disciplinando-os, corrigindo-os, ó Deus, gastando tempo com eles, dando, ó Deus, demonstração, através das nossas vidas, do que é certo e do que é correto, ensinando-os, ó Deus, a respeito da fé em Cristo Jesus, compartilhando com eles, ó Deus, as nossas convicções bíblicas de fé, ajudando-os, ó Deus, para que eles não façam suas escolhas sozinhos, mas que nós possamos orientá-los segundo as Escrituras, e para que nós possamos exigir deles comportamentos, ó Deus, adequados àqueles que são filhos teus, ó Deus, e que andam nos teus caminhos. Ajude-nos, ó Deus, a ter a firmeza, a força para os impasses que fatalmente acontecerão em alguns momentos. Ajude-nos, ó Deus, a ter sabedoria e discernimento quando formos discipliná-los, para que façamos, ó Deus, de forma santa. E que, ó Deus, no uso do nosso tempo e da nossa casa, no cuidado dos nossos filhos, nós sejamos extremamente sábios, para que eles não fiquem largados à sua própria natureza. E que assim, ó Deus, eles não caiam. Para que todos nós possamos ter o prazer, o privilégio de podermos nos assentar numa manhã de domingo como essa, ao lado dos nossos filhos na casa do Senhor. Ó Deus, conceda esta bênção a cada família, a cada pai, a cada mãe desta igreja. É o que nós te pedimos nesta manhã, em nome do teu Filho Jesus. Amém.